Dizem que quem passa sozinho por essa estrada sente um arrepio diferente, um frio que não vem do vento, mas de algo que continua ali, esperando. Hoje você vai conhecer o caso mais assustador das estradas de São Paulo, a história da Menina da Curva. Era noite em São Paulo, e a estrada que corta a serra estava deserta, iluminada apenas pelos faróis de carros solitários que se arriscavam a passar por ali. Quem já percorreu aquelas curvas sabe que existe um ponto específico onde o frio se torna mais intenso, onde até os mais corajosos sentem um arrepio percorrendo a espinha. É nesse lugar que nasceu a lenda da Menina da Curva, um fantasma que assombra motoristas há décadas. E hoje eu vou contar a você essa história que muitos tentam esquecer, mas que continua viva no imaginário de quem passa por ali. Você teria coragem de dirigir sozinho naquela estrada depois de ouvir tudo isso? Comenta aí se acredita que fantasmas de fato se manifestam em estradas desertas. A origem dessa lenda remonta a tempos antigos. Relatos orais contam que, ainda no início do século XX, uma jovem voltava de uma festa em uma cidadezinha próxima. A noite estava escura, sem luar, e a única iluminação vinha da lamparina que ela carregava. Em um trecho de curva fechada, uma charrete perdeu o controle e a atropelou. O corpo da menina foi encontrado dias depois, e desde então, motoristas começaram a relatar aparições estranhas naquela mesma curva. Alguns diziam ver uma jovem de vestido branco pedindo carona, outros relatavam ouvir gritos que ecoavam na mata. Será que o espírito daquela menina ficou preso ali para sempre? O que você faria se encontrasse alguém na beira da estrada tarde da noite? Deixe a sua opinião nos comentários. Décadas se passaram e a estrada ganhou pavimentação, postes de luz e movimento maior de carros. Mas mesmo com o progresso, os relatos não diminuíram. Pelo contrário, começaram a se intensificar. Caminhoneiros que viajavam durante a madrugada juravam ver a silhueta de uma garota no retrovisor. E quando olhavam de novo, ela desaparecia. Alguns mais ousados afirmavam que, ao parar para oferecer ajuda, a menina entrava no banco de trás, mas sumia misteriosamente alguns quilômetros adiante. Você acredita que espíritos podem se manifestar dessa forma, pegando carona com os vivos? Responde aí, porque sua participação enriquece muito esse debate. Em meados da década de 1960, um caso ganhou repercussão na região. Um estudante que voltava de uma festa jurou ter dado carona a uma jovem que pediu para descer justamente na curva famosa. Quando ele parou o carro, ela simplesmente desapareceu. Assustado, o rapaz contou a história para os amigos e familiares, que confirmaram que já tinham ouvido relatos semelhantes. O caso se espalhou e fortaleceu ainda mais a lenda. Até hoje, moradores mais antigos da região dizem que essa foi a primeira vez que a história ganhou destaque nos jornais. E você, se estivesse no lugar desse estudante, contaria para os outros ou guardaria segredo? Nos anos seguintes, muitos acidentes ocorreram justamente naquela curva. Motoristas perdiam o controle inexplicavelmente, como se algo os distraísse. Alguns sobreviventes diziam que viram uma figura atravessando a estrada e tentaram desviar. Outros acreditavam que foram puxados para fora da pista. Essa coincidência fez crescer a crença de que a menina da curva não apenas se manifestava, mas também influenciava os acontecimentos. Já ouviu falar de lugares amaldiçoados, onde tragédias parecem se repetir? Pois é, essa estrada se encaixa perfeitamente nessa descrição. O que torna essa lenda ainda mais aterrorizante é a semelhança dos relatos ao longo das décadas. Não importa a idade, profissão ou crença, todos descrevem a mesma figura. Uma jovem de cabelos longos, pele muito pálida e vestido branco. Alguns acrescentam detalhes como lágrimas nos olhos ou um olhar vazio. Outros mencionam que ela sempre aparece em dias chuvosos ou de neblina, quando a estrada já é perigosa por si só. Será coincidência ou realmente há uma presença sobrenatural ali? Compartilha nos comentários se você já ouviu histórias parecidas em outras estradas do Brasil. Um caminhoneiro experiente contou certa vez que, em uma noite chuvosa, avistou a menina parada ao lado da curva. Ele jurava que jamais acreditou em fantasmas,
mas decidiu parar para ajudá-la porque parecia real demais. Ela entrou no caminhão em silêncio, e apenas alguns minutos depois, ele percebeu que não havia mais ninguém no banco do passageiro. O detalhe mais impressionante foi que o banco ainda estava molhado, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. Como explicar isso? Esse detalhe físico torna o caso ainda mais misterioso. Outro caso famoso aconteceu com uma família que voltava de viagem. O pai dirigia, a mãe estava ao lado e as duas filhas dormiam no banco de trás. Em determinado momento, a mãe viu uma menina atravessando a estrada e gritou para o marido frear. Quando o carro parou, não havia ninguém ali. As crianças acordaram assustadas e disseram ter visto uma menina de vestido branco do lado de fora, olhando fixamente para elas. Essa família relatou que nunca mais pegou aquele caminho. Você teria coragem de voltar depois de uma experiência dessas? Até hoje, muitos motoristas evitam passar por esse trecho durante a madrugada. Há quem prefira dar uma volta enorme só para não enfrentar a famosa curva. Mas os mais corajosos seguem e dizem sentir um frio incomum no corpo, como se a temperatura caísse de repente. Alguns descrevem um peso no ar, outros afirmam que os aparelhos eletrônicos do carro apresentam falhas justamente naquele ponto. Como explicar tantas coincidências? Será apenas sugestão da mente ou realmente há algo além da nossa compreensão? O mistério da menina da curva já foi tema de reportagens, programas de televisão e até investigações sobrenaturais. Muitos tentaram registrar imagens ou sons, mas os resultados sempre geraram mais dúvidas do que respostas. Há quem diga que a jovem só aparece para quem está vulnerável emocionalmente, como se sentisse a fragilidade da pessoa. Outros acreditam que ela busca justiça ou um último contato com os vivos. Qual sua opinião? Você acha que esses espíritos permanecem presos porque têm algo inacabado? É importante destacar que histórias como essa se repetem em várias partes do mundo, sempre com características semelhantes. Uma estrada deserta, um acidente trágico e uma figura feminina pedindo carona. Mas em São Paulo, essa lenda ganhou força porque os relatos são consistentes e contínuos ao longo de muitas décadas. Isso torna a história ainda mais fascinante e assustadora. Já ouviu falar de alguma versão da menina da curva em outras cidades ou estados? Conta aí nos comentários. Agora, imagine você dirigindo sozinho, cansado de uma viagem longa e de repente vê uma silhueta branca na beira da estrada. O que faria? Pararia para ajudar ou aceleraria com medo? Essa dúvida atormenta muitos motoristas que já passaram por ali. A maioria afirma que, mesmo sem ver nada, sente que não está sozinho naquele trecho. Essa sensação de ser observado é descrita por diferentes pessoas em épocas distintas. Seria coincidência ou uma prova de que realmente existe uma presença espiritual? Os moradores da região, principalmente os mais antigos, dizem que a menina era muito bondosa em vida, mas que seu espírito ficou preso em um ciclo de sofrimento. Eles recomendam rezar ao passar pela curva, acreditando que isso pode trazer paz à alma dela e segurança a quem passa. Curioso como a fé se mistura ao medo nessas situações. Você acredita que orações podem afastar energias ruins? Já tentou fazer isso em algum lugar que parecia carregado? Essa lenda continua viva porque novos relatos surgem até hoje. Jovens que voltam de festas, motoristas de aplicativo, viajantes solitários, todos têm histórias recentes para contar. Isso mostra que mesmo no século XXI, quando a tecnologia avança e explica muitas coisas, ainda existem mistérios que desafiam a lógica. E é justamente por isso que histórias como a da menina da curva atraem tanta gente. Afinal, todos nós temos curiosidade pelo desconhecido. E você, tem coragem de enfrentar essa estrada à noite? Conta aí. Quero saber até onde vai sua coragem. Chegando ao final dessa história, fica a reflexão. Quantas vezes passamos por lugares carregados de energia sem perceber? Quantas histórias de dor e tragédia se escondem atrás de uma simples curva? A menina da curva em São Paulo é apenas uma das muitas provas de que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. E se você gosta desse tipo de conteúdo,
Não esqueça de conferir a playlist de histórias de terror aqui do canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, porque lá você vai encontrar investigações e lendas que vão te prender ainda mais. Antes de sair, me responde: você já viveu alguma experiência sobrenatural em estradas ou lugares isolados? Compartilha nos comentários, porque sua história pode virar tema de um próximo vídeo aqui no canal. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like para fortalecer essa comunidade de apaixonados pelo mistério. Juntos vamos continuar explorando o inexplicável, sempre com respeito e coragem. Esse foi o relato da menina da curva em São Paulo, o fantasma da estrada que desafia o tempo e continua a assustar gerações. Mas essa é apenas uma das muitas histórias que ainda temos para contar. Então fica por aqui, porque a cada semana, novas investigações e lendas vão aparecer. E lembre-se, na próxima vez que estiver dirigindo sozinho de madrugada, nunca ignore aquela sensação estranha no ar. Pode ser que alguém esteja observando você da beira da estrada.